O texto sagrado. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Verdade prática: os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo. Então a lição de hoje é contra os falsos profetas. A lição da leitura em classe é Ezequiel 13, 1 a 10. O Kleber, vê com a Ofélia lá, você não tem umas lições avulsas lá para. Já perguntou? Ah, tá. Maravilha. Deixa eu ver se eu faço uma graça com alguém. Vocês aí estão em PDF, tá bom? A leitura em classe, então, Ezequiel capítulo 13, do verso 1 ao verso 10. Lembrando que o assunto da lição está todo nesse capítulo, mas só para não ficar muito grande na lição, o comentarista só fez até o verso 10, tá? Vamos fazer aquela leitura que costumamos fazer. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são os profetizadores, e dize ao só, e dize aos que são precisam e viram o seu coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, Senhor: ai dos profetas tolos que seguem o seu próprio espírito e não viram nada. Os teus profetas de Israel são como raposa no deserto. Não subistes da brecha, nem reparastes a fila da casa de Israel, para estar na peleja do dia do Senhor. Vem vaidade e adivinhação. Vem vaidade e adivinhação mentirosos que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor nos não enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não dedes exame vaidade, não falais adivinhação mentirosa, quando dizeis: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como falais vaidade e viveis na mentira, portanto, vereis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. E a minha mão será contra os profetas que têm vaidade, que se adivinham mentira. Na congregação do meu povo não estarão, nem nos registros da casa de Israel se inscreverão, nem entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor meu Deus. Porquanto ando enganando o meu povo, dizendo: paz, não havendo paz, e quando me edificam uma parede, eis que outros a cobrem com argamassa não temperada. Bem, meus irmãos, hoje vamos falar sobre os falsos profetas. Quer acompanhar? Não. Quer acompanhar, né? Quer acompanhar aí? Será que eu não... É um improviso, tá, velho? É um improviso. Então, eu separei o seguinte: o texto áureo da
da nossa lição, diz tudo sobre a nossa lição. Por que existem tantos falsos profetas? Ele diz, houve e haverá. Não é isso que Pedro fala? Houve no passado e sempre vai haver falsos profetas. E o que nós vamos aprender nesta manhã, tirado da lição, é por que existe falso profeta. Para que você possa entender por que existe falso profeta, se você trazer para os nossos dias atuais, por que há tantas pessoas, falsos profetas? Você olha, vai no Face não, no YouTube, tem profecia de tudo que é tipo, entende? E sempre para agradar aos ouvintes. Não era diferente lá no passado. Desde quando começou, já começou a aparecer os falsos profetas, os falsos ensinadores. Tá? Como que nós podemos entender essa situação aqui no povo, no contexto do povo de Gazi, no contexto do povo de Israel? Lembre sempre, o povo de Israel representa a igreja de Deus hoje na terra. Outra vez que você lê o povo de Israel, você tem que fazer uma analogia com a igreja. O que acontecia lá e o que acontece hoje. Como que aconteceu? Como Deus primeiramente o que fez? Chamou Abraão para de Abraão fazer um povo. Não foi feito assim? De Abraão, ele separou Abraão para falar, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e de ti eu farei uma grande nação. Então ele chama Abraão e faz aliança com Abraão. Que tipo de aliança Deus fez com Abraão? Na aula passada, o pastor Neu ministrou sobre que a aliança era não condicional. A aliança era condicional. A aliança que Deus fez com Abraão era condicional ou incondicional? Você sabe o que é condicional e incondicional, sabe, né? A aliança que Deus fez 3 alianças com Abraão. Aliança da terra, a aliança do povo de Israel e a aliança da bênção. Essas 3 alianças eram condicionais ou incondicionais? Era condicional? Não, era incondicional. A aliança com Abraão foi incondicional. Falou, de ti eu vou fazer uma grande nação. Era incondicional. A bênção de Deus estava sobre o povo, era o povo de Deus. Ele estabeleceu como o povo de Deus, Israel, e era o povo de Deus. Sobre a terra, lembra? Daqui até o grande rio será delimitado. Era estabelecido por Deus, era do povo de Israel. Não importava a condição do povo, Deus tinha dado para ele. E a bênção também. A bênção da cobertura de Deus era incondicional. A bênção de Deus está sempre para o povo de Israel. Você não entende por que aquela nação desse tamanhinho faz diferença no mundo todo. Porque a bênção de Deus está lá. Por quê? Porque Deus quis. Deus resolveu, separou, abençoou aquela nação para mostrar para todo o mundo que Deus é Deus. Pronto, acabou. Daí tem mais uma aliança, ele faz aliança com Davi, do reino. A aliança de Davi era incondicional ou condicional? Era incondicional. Ele diz, nunca faltará quem te substitua no trono. Lembra que eu falei na última aula? Eu falei meio estranho, porque depois que eles foram para o cativeiro, nunca mais houve rei. Tá? Mas eu não entendo como que é o pensamento de Deus. Deus sempre tem, entende? Ele
não tem um reposto, mas ele não perdeu a linhagem da família. Certo? Em Jesus se cumpriu. Por isso que já vai falando toda aquela genealogia para mostrar que Jesus é da linhagem de Davi, ele não perdeu a mão, ele não se perdeu na história. É isso que Deus está. Então, a aliança davídica também era incondicional. Mas quando nós vamos para a aliança mosaica era condicional. Enquanto vocês estiverem em obediência, capítulo 28 de Deuteronômio, as bênçãos, 28, né? Sobre as bênçãos e maldições. Enquanto vocês me obedecerem, enquanto estiverem debaixo a mim, qual que era essa aliança? A aliança da presença. Aliança da presença. O que nós vamos estudar nessa lição é porque já estamos estudando nas outras lições, é que o pecado, as abominações foram tantas a ponto de Deus retirar a sua glória do tempo. Lembra que a gente vem estudando que o povo de Israel se baseava nas promessas. Quando Deus estabeleceu os 10 mandamentos, tá? Estabeleceu lá o povo seguir, caminhar em obediência, e Ele estabelece promessas para o povo de Israel. E eles olharam para as promessas e esqueceram do compromisso deles para com o Senhor. Né? Por isso que o povo errou o caminho. E aí que entram os falsos profetas, usando as promessas para ludibriar o povo. Não importa a situação, porque eles olham para alianças que eram incondicionais. A terra é do povo de Deus, nós somos o povo de Deus, a bênção de Deus está sobre nós. Mas o que importa tudo isso sem a presença de Deus? Lembra quando Deus ficou irado com o povo de Israel, assim que eles saíram do Egito, e falou com Moisés, falou assim: vai, eu coloco um anjo, vai conduzir você. Se o senhor não for conosco, nós não iremos. Se o senhor não estiver junto, não adianta mandar um anjo forte. O que é que Moisés está dizendo? O que importa para mim é a sua presença. Nós temos alguns reflexos da saída da presença de Deus, duas passagens da Bíblia. Uma foi com Sansão, não foi? Sansão vinha à presença de Deus e ele se tornava forte, poderoso, levantava uma porta da cidade. Você sabe, só de imaginar o peso de uma porta de uma cidade antiga, você já vai saber, ter uma noção da estrutura. Não é igual as nossas portas hoje em dia que se levanta com soco. Esse tempo atrás, quando eu morava aqui no Uberaba, o cara entrou na minha casa, entrou na minha casa, só fez assim na porta, se levantou inteira. Não, naquele tempo tinha que. Então ele pegou aquela porta, toda aquela estrutura, levou para longe, ele arrancou a porta, porque ele estava cheio. Aí a palavra de Deus diz, depois que ele conta o segredo para Dalila, diz: e ele não sabia que a presença do Senhor já tinha se retirado. Qual que foi a outra situação em que a presença do Senhor saiu? O primeiro saiu de uma pessoa, Sansão, depois saiu de uma família, simbolizando, estava uma família. O sacerdote Eli, né? Seus filhos eram pecadores, blasfemavam o templo,
pastor falou esse exemplo na semana passada. Foram para a guerra, perderam a guerra. Daí, falaram, não, é porque nós estávamos sem a presença do Senhor. Vamos pegar a arca da aliança e vamos levar. Aí, Deus permitiu que os filisteus pegassem a arca. E quando voltou, o que foi que Eli falou? Eli falou quando deu o nome, a nora de Eli, quando deu o nome do filho, do neto de Eli. Qual que era o nome do neto de Eli? Acabou. Isso, acabou. O pastor Nil que sabe falar os nomes mesmo em hebraico. Eu não, só corre por tudo. Tá? E dizendo a glória do Senhor foi embora. É? Agora, nesse momento aqui, o que Deus faz quando chama Ezequiel é revelar o que está acontecendo no templo. A glória do Senhor está se retirando passo a passo. E por quê? Por causa das abominações. Mas o que leva às abominações? Aí nós entramos na lição. Por causa dos falsos profetas. Quando começou o ministério profético? Você saberia me dizer quando começou o ministério profético? Porque profecia, se você pega o começo da Bíblia, Deus já fala lá no final. Mas Deus não conta. Deus não conta com o profeta. Porque Deus é Deus, ele sabe agora, sabe depois, sabe tudo como se fosse tudo acontecendo agora. Aí Deus não conta. Mas diz sobre Enoque, escrito em Judas, no verso 13, se não me engano, 15 de Judas. Ele diz que o Enoque, o sétimo depois de Adão, já tinha profetizado no fim. Se for ler lá, Judas, verso 15, se não me engano, verso 15, ele vai dizer sobre isso. Quem era Enoque? O sétimo depois de Adão. Deus já mostrou para ele o fim de tudo. Certo? Mas uma revelação, mas o ministério profético começa quando? Presta atenção, Deus chama o povo para ir ao monte, para adorar, porque Deus queria se revelar ao povo de Israel. Êxodo capítulo 4. Queria se revelar ao povo de Israel, chama toda a nação, demarca o monte e o povo se aproxima, mas de repente Deus começa a descer no monte e o monte começa a sentir o poder, o que chama a glória, o peso da glória de Deus, e começa a tremer, a fumegar, e começa a ver um barulhão lá em cima, o povo vaza, fala, não queremos ouvir Deus, não queremos ouvir Deus. Faz o seguinte, você vai, fala com ele, depois que você ouvir, você vem e conta para nós. Faça assim, porque se tiver que morrer, você morre. Mas não. Não foi mais ou menos isso que ele fez? É mais ou menos isso que o povo de Israel fez. Entendeu? Aí ali começa o ministério profético. E o que é o ministério profético? Qual a função do ministério profético? O ministério profético é mostrar Deus para o povo. Aquilo que Deus falou, você vê no capítulo 7, verso 1. Capítulo 7, verso 1. Ele diz mais ou menos como é a função do profeta, quando Deus fala para Moisés como ele seria diante de Faraó. Capítulo 7, verso 1 diz assim: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Então, como ele tinha dito para Deus que tinha dificuldade da fala, Deus pediu para ele chamar Arão para ser o interlocutor dele. Então, diante de Faraó, Moisés seria Deus.
diante de Faraó. E Arão seria o seu profeta. Então aquilo que Moisés falasse para Arão transmitiria para Faraó. Então a gente entende o que é o ministério profético. O profeta ouve Deus e fala ao povo. Diferente do sacerdote. O sacerdote ouve o povo e apresenta a Deus. Entendeu? Então aqui começa o ministério, mas daí o ministério profético. Mas você entra em Deuteronômio capítulo 13 e o verso 18, o capítulo 13 e o capítulo 18, desculpa, vai falar dos falsos profetas. Por que há falsos profetas, sendo que no capítulo 13 de Deuteronômio vai dizer que era crime, sob pena de morte, ser falso profeta. E por que havia falso profeta? Vocês querem orar? Leia para mim Deuteronômio capítulo 13, do 1 ao 5, por favor. Se aparecer entre vocês um profeta, ou alguém que faz predições por meio de sonhos, e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio que ele falou acontecer, e ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem, e vamos adorá-los, não tenham ouvido as palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova, para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhes. Sirvam-no e apeguem-se a eles. Aquele profeta ou sonhador terá que ser morto, pois pregou rebelião contra o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito e os redimiu da terra da escravidão. Ele tentou afastá-los do caminho que o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou que seguissem. Eliminem o mal de vocês. Vocês entenderam? O falso profeta era sujeito à morte. Se você prestou atenção no texto, se por um acaso ele fomentasse, isso que ele quer falar, fomentasse, se ele fizesse umas fofocas que chegasse aqui no nele e conversasse com será? Se colocasse em dúvida, o poder de Deus já era sujeito à morte. Agora você imagina o cara falar, Deus falou, e ele não falou. Capítulo 18, verso 20 a 22, por favor. Porém, o profeta que presumir soberbamente falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. O que me chama a atenção é essa última palavra, a última frase. Não tenha temor dele. Por quê? Vocês lembram quando o profeta Samuel foi para ungir Davi? O que ele fala com Deus? Fala, Deus, se Saul ficar sabendo que eu vou lá, vai me matar. Porque ele sabia que sempre havia algo de Deus para mostrar para o povo. E daí Samuel pergunta, e para o povo, o que eu vou falar quando eles me virem? Falou, você vai dizer que eu vim só sacrificar. Porque o povo já ficava uma pulga atrás da orelha quando via o profeta chegando. Porque qual que era a função do profeta?
falar o que Deus revelou para ele. E normalmente o profeta vinha só com palavras de juízo. Porque você já viu aquele ditado que diz, quando você está trabalhando, eu faço 1000 coisas certas, ninguém fala nada, eu errar uma vez, os caras batem de pau em cima de mim? Não é assim? Eu acerto, ninguém me dá um elogio, porque acertar é obrigação. Você não pode errar. É na hora do erro que você precisa ser corrigido para não errar. Então, Deus se manifestava quando eu via uma coisa para acertar, porque a bênção de Deus já dizia que estava tudo certo. Não era isso? Então, quando eles viam o profeta de Deus vindo, já tinham medo. Por isso que o texto diz: olha, se ele falar e não cumprir, não tenha medo dele, pode matar. Por que a turma tinha medo, o Herodes tinha medo de João Batista? Por que não mandou matar João Batista bem antes? Com medo do povo, porque tudo que João Batista falava era verdade, se cumpria. Então ele era profeta de Deus. E se eu se levantasse contra um profeta de Deus, a mesma, sempre era assim. Se o cara falasse coisa que não era de Deus, morria. Mas se alguém se levantasse contra o profeta de Deus, morria também. E esse era o medo de Herodes. Mas é porque ele estava sobre e o interessante nele é que o povo ia no deserto para escutar a fala dele. Caminhava longas distâncias para ouvir a palavra de Deus. E por que acontecia? Você vai ver a história, passaram-se 400 e poucos anos sem Deus se manifestar no meio do povo. Então, quando alguém apareceu falando em nome de Deus e Deus cumprindo com aquilo que ele falava, o povo corria pela sede de ouvir a palavra. E é nessa sede de ouvir a palavra de Deus é que aparecem os falsos profetas. Está doendo o calo aí. Está doendo, está tendo problema aqui. De repente levanta alguém que fala e que consegue fazer uma boa leitura dos seus ouvintes. Sabe onde que está sendo bem aceita a palavra? Se o cara é um explorador, ele vai usar esses benefícios. Como estamos falando do falso profeta, eu quero perguntar para vocês, qual é a diferença entre os profetas de Baal, que Elias teve que enfrentar, para os profetas que Ezequiel e Jeremias estão enfrentando aqui nesse momento da lição do texto? Qual é a diferença entre os profetas de Baal e os profetas no tempo de Jeremias e Ezequiel? Vocês não têm noção? Baal era falso. Ezequiel e Jeremias se cumpriam. Não, mas estou falando dos falsos profetas. A diferença entre os profetas de Baal e os falsos profetas do tempo de Jeremias e Ezequiel. A diferença é o seguinte, meu irmão. Os profetas de Baal já eram falsos. Elias, quando foi lá, já sabia que eram profetas que pregavam, falavam não de Deus. Eram profetas que não eram de Deus. Tanto os profetas de Baal quanto de Aserá. Agora aqui não. Eram os profetas, né, pastor? Eram profetas que se diziam profetas de Deus. Presta atenção no texto que nós lemos.
profetiza contra os profetas de Israel. Você já vê que alguma coisa está estranha no texto. Porque toda vez que Deus profeta, falso profeta não tem na Bíblia, tá? A palavra falso profeta. Você vai entender pelo contexto do que está sendo escrito. Beleza? No original não tem a palavra falso profeta. Você entende pelo contexto. Tá? Porque toda vez que Deus vai falar para os seus profetas, os profetas de Deus, ele sempre dá um adjetivo. Profeta do Senhor, mensageiro de Deus, certo? E quando ele vai falar dos falsos profetas, você presta atenção no texto. Profetiza contra os profetas de quem? De Israel. Esses são profetizadores. Como que recebem para isso? E basicamente era isso que acontecia. Os profetas era como se fosse funcionário público. Não desfazendo funcionário público. Tá? Eles ganhavam do governo. E esses profetas aqui, eles eram sustentados pelo governo mesmo. Tinha uma equipe para profetizar só bênção para a cúpula. Só aquilo, a ponto de... Pastor, o senhor que ministrou a semana passada, as ministrações dele no tempo de Jeremias esses profetas diziam, não fica preocupado não, o cativeiro vai ser só de 2 anos. 2 anos e pouquinho, vão ficar lá. E depois vocês vão voltar. E Jeremias não vai ser assim não. Você lembra que Daniel estudando lá, entendeu que era 70 anos? E eles diziam, não precisa nem criar raiz lá, os falsos profetas dele. Não precisa nem criar raiz. Não, o Jeremias falava, não, pode ir lá, estabeleça a empresa, trabalhe, monte, uma vida normal, porque vai ficar muito tempo lá. Né? E eles não aceitavam por causa disso. Por que eles não aceitavam? Lembra que eu comecei? Porque eles se baseavam nas promessas de Deus. Eles diziam, templo, como alguém vai tocar no templo? Mas eles não entendiam, porque você acha que todo o povo viu a glória saindo? Para quem que Deus mostrou a glória saindo do templo? Para Ezequiel. O templo continuava lá? A arca da aliança continuava lá? Continuava no mesmo lugar. Mas só que o povo lá, não, lá está a presença de Deus. Não. Então, quando o profeta disse que o templo ia ser destruído, porque já não era mais o templo de Deus. O que é o templo de Deus? A habitação de Deus. O Senhor já tinha se retirado do templo. Por isso que podia ser destruído. E a glória de Deus nunca mais voltou para o templo. Foi reconstruído por nunca não. Vai lá não, depois vai. Sempre um nome diferente lá que você falou. Só para mim não procurar aqui. Não, 46 anos. Não, o nome do que reconstruiu? Zorobabel. Também não é nome que eles colocam na criatura. Zorobabel. Ele reconstruiu, depois Herodes reformou, mas a glória nunca voltou. A glória nunca voltou por dentro. Deus se manifestava, Deus cuidava do seu povo, mas a presença gloriosa de Deus nunca mais voltou. Quando que a presença de Deus voltou? Quando que a presença de Deus voltou? No templo? Nunca mais. Só vai voltar quando Jesus voltar. Mas qual que é a presença simbolizada? É o próprio Cristo. Por isso que, você vai ver na Bíblia, sempre quando ele ia orar, aonde que Jesus ia orar? Qual monte? Das Oliveiras. Aonde que foi o último lugar em que
que a glória do Senhor foi vista? No Monte das Oliveiras. Dali ele foi para o céu. Jesus está ali, sempre está ali. Quando ele foi assunto ao céu, da onde que ele foi? Do Monte das Oliveiras. Aonde que diz que ele vai voltar? No Monte das Oliveiras. A Bíblia é tremenda por causa disso. A linha continua, você vai lendo a Bíblia, você vai montando de quebra-cabeça e vai entendendo o que Deus está falando. Entendeu? Então, os falsos profetas, eles usam a nossa fé, aquilo que cremos, para tirarmos do eixo, para tirarmos da direção que Deus estabeleceu, porque Ele sabe qual é o nosso desejo. Qual que era o desejo do povo? Era ficar em Jerusalém. Qual que era o desejo do povo? Continuar crendo que Deus estava agindo em favor deles. Pelo versículo 6, ele diz que eles faziam o povo esperar o cumprimento. Ficar naquela expectativa. Criava expectativa. O que vai acontecer, e quando não acontecia, arranjava sempre uma desculpa. É o que nós estamos vendo. Espera, nem chegou o tempo. Olha, você não entendeu mesmo, não decifrou. Na verdade, o que eu quis dizer. Você vai usando artimanhas para poder se continuar como um profeta, para não perder as regalias. Está usando, porque sempre vai ficando alguma coisa para você poder puxar e fazer montar o teu modo de ver. Olha, presta atenção. Não foi bem isso que eu disse. Não é isso que a gente escuta muito hoje em dia? Então, eles usavam aquilo que foi prometido para enganar o povo. Deus é Deus de Israel. Como que isto vai acontecer? Como que vão destruir o templo? Depois do tempo se destrói. É destruído. Aí, e os que profetizavam? Se você ler o texto, esse de 10, quando ele chega no final aqui, verso 10. Visto que ando enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz. E um edifica a parede de lodo e outros a rebocam como cal não adubada. Se você vai pegar uma versão de hoje, quer dizer, o cara faz um muro fraco. Faz um muro fraco. Estrutura de proteção, mas que... Esse dia aconteceu um caso na casa da minha sogra. A mulher tinha tirado, não é nada de mulher, só falei mulher porque foi mulher mesmo, tá? A mulher tinha acabado de pegar a carteira do motorista. Pediu para o menino tirar da garagem, tirou da garagem, mas colocou na contramão. E tinha um carro na frente. Daí para ela sair, ela estava indo para a igreja. Para ela sair, ela tirou daqui para colocar na mão certa. Mas só quando ela posicionou na mão certa, vinha outro. E ela se apavorou. E em vez de pisar no freio, pisou no acelerador. Lá no muro da minha sogra. Mas o muro é tão forte, tão forte, tão forte, que nem estragou o carro, nem o para-choque veio. Entende? Simplesmente só poste o muro. Entendeu? Mal ele desfeiçou um pouquinho. É isso que o texto está dizendo. Vocês estão fazendo um muro de proteção que qualquer chuva, continua o texto, você vai ver. Eu vou mandar uma chuva que vai basicamente desmanchar o muro. Vocês não estão fazendo uma proteção para o meu povo. O que ele está querendo dizer isso? Quando eu levanto profetas, é para mostrar o caminho para que o meu povo se converta. Quando eu se converto, eu coloco a parede de proteção que o Senhor estabelece. É o Senhor que estabelece a parede de proteção quando eu me converto. Eu reconheço o meu pecado, me arrependo, o Senhor desce a sua proteção. O que Deus está falando para os falsos profetas é: vocês
prega uma coisa que é muito frágil, que qualquer coisa desmonta, passou o tempo, não se cumpriu, e daí? A continuação do texto vai dizer, e eles vão falar para você, e daí? Amigo, do meu modo de traduzir. Você não falou? Você não falou que. Cadê o muro que você levantou? Cadê as brechas que você fechou? É isso que a Bíblia está dizendo. Esses profetas não valem de nada. E olha, quando o povo não mata o profeta, é Deus que mata. O texto diz isso. O texto diz isso. Eu me levantarei e destruirei. Porque, olha a sentença, porque aqueles que eram para morrer não morreram, por causa da profecia falsa. E aqueles que tinham que viver, porque estavam com a esperança em mim, morreram angustiados. Entende? Porque a fé ficou dúbia. Entende? A sentença é porque a falsa profecia, para aquele que tem fé, desvirtua, e a falsa profecia, para aquele que não tem fé, que está vivendo, se apega naquilo, erra os dois num certo caminho. Quando se a verdadeira profecia ajusta aquele que está fora e traz para perto, e aquele que está dentro se fortalece mais. É isso que Deus está dizendo. Por isso que Deus odeia o falso. Agora você imagina a hora que Deus se levantar para corrigir. Deus só manda um pouquinho de chuva, já faz um estrago doido. Imagine quando ele resolver derramar o seu cálice da ira. O texto da semana passada, da lição, da outra lição, da primeira lição, que Deus estava irado com o povo. Por quê? Ele começa a corrigir. Aonde que Deus começa a corrigir? Sempre. Deus nunca vai começar a corrigir pelo povo, pelo mais fraco. O que acontece naturalmente no mundo físico, quem mais padece é o. No mundo espiritual, quando a correção de Deus vem, nunca vem pelo mais fraco. É mais simples. E na maioria das vezes, quando começa a descer, o povo começa a entender o que Deus está fazendo. Porque aquilo que eu costumo dizer, nós seres humanos precisamos de uma liderança. O ser humano não consegue viver sem um ponto de referência. E para o povo, esses profetas eram ponto de referência. É por isso que Deus se ira tanto. Porque o povo mira naqueles que são de Deus, ou que se dizem de Deus. E Deus diz no texto, ai daquele que falar em meu nome, sendo que eu não o disse. Entendeu? Então, a ira de Deus é muito grande. Ezequiel, nós vamos ter algumas lições aqui para frente, que ele vai tratar nesse sentido, que eles fazem os pequeninos errarem o caminho. Entende? Deus preza por aqueles que, como posso dizer, que são frágeis, que dependem dele. Deus cobra daqueles que estão na frente por mostrar as mãos. Amém? Então vocês entenderam qual que é a diferença? Os profetas de Baal
chegou lá e falou, ô, claro que foi resposta de ser. A palavra está na minha cabeça. A palavra, ousado. O dia foi ousado. Falou, Lembra Elias bagunçando com a cabeça dos profetas? Grita mais alto. Está dormindo. Por quê? Porque Elias sabia quem ele servia. Entende? Agora, nele, Baal não metia fogo nos altares deles? Segundo os estudiosos, nunca mais. Eles faziam participação. Mas daí Elias, com toda a sua sabedoria divina, o que ele fez? Mete água. Encharca. Mas ele sabia quem ele servia. Quanto que os outros sabiam que serviam deuses falsos. Essa é a diferença. Os profetas falsos. Aí quando Elias fala, a Bíblia diz que ele não tinha terminado de fazer a oração, já tinha descido o fogo do céu. Essa é a diferença. Agora o pior de tudo é você dizer, aí o texto que o Kleber leu, não tenha medo, porque como faz a prova? Algumas profecias é para o agora, não é? Para e a próxima. Vamos demorar. Como faz isso? Porque o profeta só pesa ele. Se é de Deus, o cumprimento da profecia. Não tem como você falar que foi Deus, não foi Deus. Deus usou até a mula para proteger o seu servo. E a função do profeta, no sentido básico, é proteger o seu povo. Porque o prazer de Deus é cuidar dos seus filhos. O prazer de Deus é colocar aquela parede de proteção da glória de Deus. O que a glória de Deus, a presença de Deus representava lá no céu? É a proteção para o povo de Israel. Mas eles continuavam. E por que foram? Se era. Vamos voltar só um pouquinho aqui, só para concluir. O que eles acusavam da profecia, sabendo que não era? Sabendo que eles poderiam morrer a qualquer momento. Viviam na corda bamba, na ponta da navalha. Porque quando eu agrado o meu reino, ele é fácil de esquecer o que eu faço. E a palavra verdadeira normalmente confronta. E o confronto fica martelando, não é assim que acontece? O confronto que faz você pensar, analisar. E quando eu ouço aquilo que eu quero ouvir, mas não é de Deus, porque eu ouço com o meu coração, e a Bíblia diz que eles só profetizavam com os sentimentos, só com aquilo que eles viam no coração. Deixa eu ver como vou agradar o Deus agora. Vou agradar o Deus. E quando eu agrado o você, derruba a parede de proteção. Eu fico suscetível à fala que me agrada. Eu não coloco o símbolozinho da interrogação. Será? Quando eu coloco
tiro da interrogação será, eu analiso. Eu estudo para ver se é de Deus, se não é de Deus. Eu confronto. E como eu escuto aquilo que me agrada, eu baixo tudo as minhas paredes de proteção. Por isso fica fácil de eu ser ludibriado. Porque depois, normalmente, aquilo que me agrada faz efeito na hora. Faz efeito na hora e passou o tempo. Por que ele fala? Não foi bem assim normalmente. Porque eu toco na sua emoção. Vamos pensar aqui o povo de Israel. Tinha alguns aqui, outros lá no cativeiro já. Quantas dessa família não estavam no cativeiro? Então, quando o profeta falso falava, não, fica tranquilo, logo você vai ter eles de volta. O Senhor vai mover. Nesse período que o profeta Ezequiel está profetizando, Nabucodonosor estava vindo para destruir Judá no tempo do rei Zedequias. Mas só que nesse período o Egito se levantou contra a autoridade de Nabucodonosor. Então Nabucodonosor, em vez de vir para Jerusalém, ele vai para o Egito. E os profetas falsos fazem uma leitura disso. É Deus mudando a situação. É Deus tirando o opróbrio. Deus já está começando a reverter a situação para nos trazer a bênção. Nabucodonosor vai se virar contra o Egito, eles vão se matar e a bênção de Deus vai estar aqui. Daí se levantava Ezequiel, Jeremias dizendo, não remece, olha Zedequias, faz uma aliança com o cara, ele vai vir. Aí o profeta Neto. E o coitado de Jeremias passava pão e água no calabouço, no poço, né? No pátio, só sofrimento, porque ele dizia o que ia acontecer. Mas quem fazia a leitura visivelmente dos movimentos, deve dizer, não, é Deus revertendo. Deus, ele já tirou o foco, já não está vindo mais para Jerusalém. Está fugindo agora. É o Senhor mudando. Porque a orientação divina, você tem que usar lá. Sem a fé, não tem como se caminhar. Porque Deus trabalha fora da lógica. Deus trabalha fora da lógica sempre, para que eu e você possamos caminhar. Tá bom, meus irmãos? Então, o que eu tinha para falar para os irmãos sobre os falsos profetas, eu procurei falar. Se você não entendeu, vem aqui falar, Gisele, isso aí não bateu. Então vamos pedir para o pastor Rogério que ele termine de ensinar. Tá bom? Deus abençoe. Meus irmãos, só lembrando, com relação à revista, você estuda em casa e aqui a gente discute as várias visões do mesmo contexto. Às vezes eu enxergo algo que você não conseguiu enxergar no texto, no contexto da lição, e aí a gente vai, às vezes a gente vem para a escola dominical achando que o professor vai elucidar todas as dúvidas. Não, você tem que estudar em casa, porque estudando que você vai absorvendo e aprendendo. Chega aqui, a gente tira as dúvidas, se a gente não souber, eu e o pastor Gesiel, a gente recorre ao pastor Sérgio Neves. Eu e o pastor Nelson fomos à formatura dele de bacharel em teologia, então daí ele dá os pulos dele lá na casa dele para ensinar a gente. Amém, irmãos?